Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos. Portanto, eu quero aqui convidar a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 2 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Nós estudaremos melhor a respeito destes dois personagens, o que eles fizeram para que a nação de Israel pudesse então se afastar dos caminhos do Senhor. Quero aqui lembrar os irmãos que na lição número 1 nós estudamos sobre o reinado de Salomão. Salomão foi um rei que trouxe paz e prosperidade para toda a nação de Israel. E após a morte de Salomão, o seu filho Roboão exerce o trono, ele ocupa o trono e ele traz então alguns conselhos, faz algumas atitudes, né, que distanciam o povo de Deus, né, distanciam o povo da vontade de Deus. E é isso que nós iremos ver aqui nesta lição deste dia. O texto áureo da nossa lição está em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que vai dizer: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática vai dizer: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Na verdade prática, nós vemos aqui que o conselho verdadeiro, genuíno, vindo da parte do Senhor, ele pode salvar vidas ou ele pode destruir vidas. Ele pode fazer com que nós alcancemos os nossos objetivos ou ele pode fazer com que nós possamos parar no tempo e não alcançar aquilo que nós almejamos. E estes conselhos, vindo da parte do Senhor, vindo da parte do nosso Deus, com certeza são conselhos sábios e com certeza nós prosperaremos naquilo que o Senhor nos confiou. 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 10, versículo 13, versículo 14, versículo 26 e 29 é a nossa leitura bíblica em classe. Nós não iremos ler aqui nossa leitura bíblica em classe, até porque para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Os objetivos específicos da nossa lição é, primeiro, elencar as principais causas da divisão do reino. 2, apresentar as falhas e as más decisões de Roboão. E, por fim, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, conforme 1 Reis, capítulo 11, 43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, a saber, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Queremos aqui mostrar para os irmãos um quadro, um texto, que nos mostram um pouco a respeito da divisão deste reino. Antes de Salomão morrer, o reino ele era unificado. O reino ele era um reino uno, que Salomão reinava por toda esta área onde está azul e amarelo. Salomão ele reinava por toda esta área. Antes da morte de Salomão, esta área não era uma área dividida, era uma área unificada. Nesta área, houve então 3 reis, a saber, o primeiro rei, Saul, reinou por 40 anos, o segundo rei, Davi, reinou também por 40 anos, e o terceiro rei, por fim, Salomão, que também reinou 40 anos. Em todos os anos do reinado, do reino unificado, foi então 120 anos. 120 anos, esta nação, o reino de Israel, ela era por um todo unida, conforme nós estamos vendo aqui no mapa. Esta parte azul e amarela, ela era unida e tinha apenas um rei.
Após a morte de Salomão, o seu filho ocupa o cargo de rei, Roboão, e por causa de algumas atitudes e decisões que ele teve, o reino é dividido, né? Que é o que nós estamos mostrando aqui. Reino de Israel, reino do norte, que quem reinou neste reino foi Jeroboão. Ele reinou sobre 10 tribos, né, de Israel, né? Houve, dentro deste reino do norte, ou reino de Israel, 9 dinastias. Dinastias quer dizer famílias diferentes que reinaram dentro deste reino, né? E sobre o reino do sul, reinou Roboão, que é o filho de Salomão. Ele reinou sobre duas tribos de Israel, a saber, Judá e Benjamim. E neste reinado, nesta área, houve apenas uma dinastia, ou seja, uma família reinou, né, dentro deste reino do sul, a qual tinha como capital Jerusalém, e o reino do norte tinha como capital Samaria. Agora nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do que o rei Roboão fez para que houvesse então esta cisão, ou esta divisão, né, no reino que anteriormente era unido. Primeiro ponto, as principais causas da cisão. A carga pesada demais de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo único, né? Salomão ele tinha esse objetivo de fazer com que a nação de Israel vivesse de maneira pacífica no longo dos anos em que ele reinou. E para que ele pudesse ter feito isso, ele então cobrava altos impostos de todas as tribos de Israel. De todas as tribos era cobrado altos tributos para que ele pudesse então administrar, né, esta nação de maneira pacífica e também protegê-las, ter recursos para que essa nação pudesse ser então abençoada por Deus. E quando Salomão morre e ocupa o seu cargo Roboão, alguns líderes dos povos começam a procurar Roboão e pedir para que ele pudesse aliviar os tributos, pudesse aliviar os cargos, né, os encargos, né, os impostos da nação, que já estavam pesados, conforme 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Então, Roboão resolve buscar conselheiros. Ele ouve os conselheiros do seu pai, Salomão, os anciões, a qual Salomão buscavam sempre conselhos com ele, e os anciões do seu pai falam para ele aliviar os impostos do povo, para que pudesse então continuar a nação ser unida e pacífica. Mas também ele tem uma ideia de buscar conselhos com jovens, com pessoas que cresceram juntamente com ele. E ele então rejeita os conselhos dos anciões, dos conselheiros do seu pai, e ouve então os conselhos dos jovens, que eram para que ele pudesse então aumentar ainda mais os impostos das 10 tribos de Israel, aumentar ainda mais os tributos. E com isso, com esses conselhos, atendendo estes conselhos, ele então faz desta maneira. A nação se rebela, as 10 tribos de Israel se rebelam e coloca como rei da sua área, rei de Israel, Jeroboão, que era um dos chefes dos líderes dos soldados, a qual Salomão tinha como por confiança, né? E em um determinado momento, Salomão, ainda em vida, percebe que Jeroboão está querendo tomar o seu cargo. E ele então persegue Jeroboão, e Jeroboão foge em um determinado momento, foge para não ser morto por Salomão. E este camarada, este homem, já tinha, de uma certa maneira, influenciado o povo para que este povo pudesse, então, ser atendido pelo rei.
Subtópico número 2, nós vamos ver aqui a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte, em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim ficaram ao sul de Israel. Estas participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Benjamim e Judá, essas duas tribos continuaram no reino do sul, continuaram no reino, porque eles faziam parte do governo. E eles então continuaram, obedecendo o reinado de Roboão. Em contrapartida, as outras 10 tribos se rebelaram. E então houve o cisma, a divisão. Mas por quê? Por causa do autoritarismo. O rei Roboão não quis ouvir os conselhos sábios, a qual há muitos anos os anciões era conselheiro do seu pai Salomão. Ele não quis ouvir e foi por este lado que trouxe então a divisão do reino, trouxe então este momento ruim para toda a nação de Israel. Por que eu digo ruim? Porque o rei Jeroboão fez com que o povo entrasse em idolatria, fez com que o povo ainda mais buscasse ídolos e se afastassem ainda mais do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós vamos ver aqui no nosso terceiro subtópico, no nosso segundo ponto, qual foram os erros de Roboão. Primeiro subtópico, a repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava, conforme 1 Reis, capítulo 12, versículo 8 ao 11. O conselho dos anciões diziam que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Conforme o que eu falei no tópico anterior, eles buscavam, os anciões buscavam a pacificação, que foi isso que eles sempre aconselharam Salomão. Porém, Roboão, ele não quis atender esses conselhos e então fez ao contrário, aumentou as cargas e os tributos do povo. E o povo então se rebelaram contra ele. Isto foi um dos erros que aconteceu. E esse mesmo erro, cargos, tributos e impostos altos diante da nação de Israel, Roboão cometeu da mesma maneira esses erros, mesmo erro do seu pai, que culminou nesta divisão. Subtópico 3, o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão, conforme Provérbios capítulo 28, versículo 26. Os conselhos que não vêm da parte do Senhor, que não vêm da parte de Deus, vai fazer com certeza nós nos afastarmos da presença de Deus, da presença do Senhor. É isso que faz o homem se afastar quando ele não procura estar aos pés do Senhor. Tudo que nós iremos fazer, meus queridos professores, alunos que estão nos ouvindo nesta noite, nesta videoaula, deve ser em primeiro lugar, nós devemos em primeiro lugar colocar Deus acima de todas as coisas, colocar Deus no centro da nossa vontade. Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus no centro e nós ouvimos, inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a voz e o conselho do Senhor, com certeza os nossos caminhos são mais bem sucedidos. Subtópico 2. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. A seguir, os conselhos dos jovens, Roboão
assinou sua própria, a seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob o seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso levou à sua ruína, conforme 1 Reis, capítulo 12, versículo 13. Né? Nós vemos aqui, meus irmãos, bem pontuado e atingimos os nossos pontos, os nossos objetivos em explicar para os irmãos, os alunos, que todos os nossos, a quem nós devemos buscar, são pessoas que tenham conselhos, que tenham experiências com o Senhor, que tenham experiências com Deus, que tenham temor a Deus, porque em Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E só é sábio, primeiramente, aqueles que ouvem, né, conselhos vindo de pessoas que têm a sua vida no altar, que têm a sua vida dedicada a Deus. Ponto número 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão. A rebeldia de Jeroboão, né, é o subtópico número 1. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e nomeou o chefe dos servos da casa de José, conforme 1 Reis, capítulo 11, versículo 28. Então nós vemos aqui que Jeroboão já tinha um contato e uma certa amizade com Salomão, né? Salomão colocou ele como chefe dos servos da casa de José, ou seja, já tinha uma confiança nele, porque ele exercia um bom trabalho. Mas quando Salomão, percebe que ele estava, né, influenciando o povo a ir contra ele, ele então se rebela. Jeroboão se rebela contra ele e, aliás, o profeta lhe comunicou que Deus lhe havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Quando ele ouve esta profecia do profeta, conforme 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 e 31, ele então se rebela contra Salomão. Cresce o ego no seu ser, o egoísmo, né? A vontade de ser grande. E então ele comete o mesmo pecado que Lúcifer cometeu, querendo ser semelhante ao Altíssimo, querendo ser poderoso também, igual o Altíssimo. O egocentrismo cresceu no seu coração e ele se rebela contra Salomão. Salomão então tenta matá-lo, né? Porém sem sucesso, porque ele foge para o Egito. Subtópico 2. Jeroboão é o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. 1 Reis, capítulo 12, versículo 20 e 25. Porém, estabelecendo este reino, ele então ficou, né, não queria que o seu povo pudesse ir a Jerusalém adorá-lo. Então ele faz 2 bezerros de ouro. 2 bezerros de ouro. Coloca um em Dan e o outro em Betel, conforme 1 Reis, capítulo 12, versículo 28 e 29. E leva o povo à idolatria. Então, o primeiro erro grave de Jeroboão foi afastar o povo da presença de Deus, afastar o povo para que o povo pudesse, então, adorar outros deuses e pecar diante do Senhor. E o erro de Roboão foi não atentar para os conselhos sábios, né? E o egoísmo também crescer no seu coração, no seu ser, e ele não procurar a pacificação entre as nações, entre os dois povos, né? Subtópico 3, consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar sua glória a outro, conforme Isaías 42, verso 8. Né? Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição, que é a separação de Deus e a maldição.
conforme Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Todo pecado afasta o ser humano de Deus. O pecado, ele é a transgressão da lei de Deus. O pecado, ele faz com que nós morremos espiritualmente falando. O pecado, ele nos afasta da presença do Senhor. E quando nós estamos longe, nós cometemos várias falhas, porque nós não estamos mais sendo direcionados pela palavra de Deus. A conclusão vai dizer o seguinte: enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Qual é a veneração? Ele adorava a si mesmo. Ele se autogloriava. Roboão não praticou o pecado de idolatria no sentido de adorar outros deuses, mas ele se idolatrou e por isto Deus se distanciou das nações, mas sempre prevendo uma aliança davídica, sempre prevendo uma aliança para com todo o povo. Prova disso é que a sua dinastia, a dinastia do Reino do Sul, que foi exercida por uma única família, permaneceu intacta. E esta família trouxe no futuro o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos salvou e nos perdoou, purificando em todos os sentidos os nossos pecados. Agora, quem crê em Jesus Cristo, agora quem entrega a sua vida a Jesus Cristo, tem a sua vida redimida pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Tá bom, meus queridos irmãos? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Rápidos comentários, a nossa lição está na tela. Se você gostou, curta muito, compartilhe, ajude-nos ainda mais a alcançar mais vidas através do ensino da palavra do Senhor. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.